noite, galera! Eu sei que ninguém entrou ainda, mas daqui a pouco vocês vão entrar e vão ver essa live que vai estar salva também aqui no meu Instagram, no meu IGTV. Então, galera, hoje vai ser a terceira temporada do Papo Cabeça e vai ser com o meu amigo Anderson. Ele é psicanálise, é tipo um psiquiatra, gente, eu não sei explicar a vocês direitinho. Mas assim, tudo que você quer saber, o motivo que você tem uma depressão, é, uma briga entre casais, entendeu? Então ele vai poder tudo explicar tudo direitinho a gente, de como a gente poder podendo como é que eu vou explicar a vocês? Porque eu também estou assim meio leigo. Então, faça as perguntas de vocês, que eu também tenho algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para ele. Olá, Lazer! Ronaldo! Tudo bem? Obrigado por vocês entrarem aqui, tá bom? Aí eu vou ver aqui direitinho. Olá, Evandro. Então, tô esperando só ele entrar. Deixa eu ver até que ele tá aqui, né? Vai que ele tá aqui. Então, continue entrando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gente, olha só. Há maior tempo que eu não faço isso nesse, nem mais mexi nisso aqui. Ele ainda não entrou. E eu acho que o Anderson vai ter que entrar pelo celular dele. Não, achei ele. Ele acabou de entrar. Vou chamar ele aqui. Ele explica a gente. Aqui no meu divã no sofá. Jennifer, boa noite, querida. Josi, quanto tempo, amor? Saudade. Anderson, cadê você? Você é um além? Gente, tô vendo a entrevista do Paulo Gustavo, vendo BBB, senhor. Gente, tô vendo as notícias. Tô na Globo. Que isso? G-Show? Sim, gente, Não estou ouvindo você. Ih, meu Deus do céu. Anderson, tu vai ter que entrar no celular então, hein? Entrar pelo celular, aliás. Gente, muito grande, né? Preciso perder uns quilinhos. Só um pouquinho. Mas até ele chegar aqui. Vitor, tudo bem, querido? Sim, Anderson mandou uma mensagem aqui. Disse que é problemas técnicos. Não abre. Então, você vai ter que entrar no notebook, pelo celular, para conversar comigo. Tá cheio de gente aqui. Né? Tem, ó, cheio. 5 pessoas. Obrigada, Ana Paula. Mas tarde vai se encontrar na Carol, hein? Entendeu? Então, deixa eu ver vocês aqui. Tá, Josi? Eu vou falar contigo até o ônibus entrar. Hum. Tem que chamar, hein, Jô? Quê? Que escrever aqui? Mentira o Prior. Meu Deus. Oi, meu amor, saudade. Como é que você tá? Tô com saudade. Saudade da caravana, saudade de tudo, né? Ih, ó, gente, esse povo com 3G, meu Deus do céu, não pagam. Leandro Santos, 28, beijo. Washington, beijo, querido. Obrigado por vocês entrarem aqui na loja. Ai, meu pai, deixa eu ver aqui.
Voltamos. Acabou. Ronaldo, acabou os dados móveis. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Tá tendo um pequeno você não vai poder entrar hoje. Ai, vou ter que remarcar a data com ele, porque aconteceu um problema, né? E eu acho que para não ficar tão ruim, eu vou colocar uma musiquinha e eu ficar dançando aqui para vocês. O que vocês acham? Ingrid. O quê? Ingrid Daiane. Beijo, meu amor. Obrigado por estar aqui na live, tá? Aceita aí, Anderson. Ana, depois a gente tá junto, hein? Você quer remarcar para depois, amor? Ah, tá. Foi melhor. Gente, que falta de tecnologia essa minha, hein? Ai, ai. E aí? Boa noite. Boa noite. Já tinha 50 mil pessoas, agora todo mundo vai embora. Mas olha só, eu entrei na hora certa. 19 horas eu já estava online, você não. Só que eu estava Não, pelo mas aí tá. notebook. Eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui. Ok, Ah, ok. E aí? sabia mesmo. Então, a gente quer saber de muitas coisas. Sobre esse seu trabalho aí, sobre psicanálise e... Eu não sou muito bom de guardar as coisas, não. Psicopedagogia para crianças, adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Mas o Uhum. foco lá é a psicanálise. Então, para que serve? Porque, tipo, literalmente, eu não sei para que serve. Então, vamos lá. Pra mim era A assim. psicanálise, na verdade, ela tem diversas finalidades, assim como a psicologia. A Aham. diferença é que na psicanálise a gente resgata toda uma vida da pessoa. Um exemplo, uma pessoa me procura dizendo que tem um quadro de ansiedade, né? Eu não vou Uhum. tratar exatamente a ansiedade da pessoa. Eu vou fazer toda uma entrevista, uma anamnese, um relatório, um bate-papo que vai buscar as possíveis causas desse quadro de ansiedade. Quadro esse que a pessoa inconscientemente não percebe o que é. Às vezes é um trauma de infância,
às vezes é uma castração, às vezes é uma fobia, um medo, alguma coisa que ela passou e que no inconsciente dela aquilo se repete em dados gatilhos da vida. Geralmente quando eu tenho crise acontece do nada, por exemplo. Não é do nada, às vezes uma música, uma palavra, um som, e esse gatilho aparece e causa então uma crise de ansiedade. E ela, pela inconsciência, não consegue descobrir. E através da psicanálise a gente trata isso, resgata a saúde mental, vamos dizer assim. E também é depressão também? Sim, depressão, síndrome do pânico, fobias, falta de aceitação, qualquer dificuldade emocional. É bom, então. Mas, assim, a pessoa que começa o tratamento, né? Com você ou com outro profissional. Aí deve acontecer a maioria das vezes isso, né? Até em terapias, né, para casal e tal. Tipo, tá vendo melhora e a pessoa acaba parando. A pessoa para ou tem que continuar pra ver, porque as pessoas acham que porque melhorou um pouco tem que parar. É igual você tomar remédio. Tô com dor de cabeça, passou a dor de cabeça, você tem que parar de tomar remédio. Certo. Por exemplo, o exemplo do remédio, né? Quando você vai ao médico que você está com uma dor de cabeça ou alguma outra comorbidade, o médico passa o medicamento, ele passa por um período, ainda que você melhore, correto? Para que você não tenha uma recaída, o seu quadro clínico não piore. As terapias são da mesma forma. A diferença é que ela não há um contrato pré-definido de prazo. Vai durar um mês, vai durar 2 meses. As pessoas, geralmente, quando se comprometem, elas veem um resultado muito rápido. Mas ainda é preciso dar uma continuidade, né? E esse período, como a gente falou, não se define. Porque o terapeuta, o profissional, ele percebe se o cliente ainda tem uma condição, uma predisposição de uma recaída naquela situação. O que acontece é que muitas pessoas já se sentem bem, como você mesmo falou, e param de ir à terapia. Só que em um determinado momento da vida dessa pessoa, essas situações, sejam quais forem, né, do tratamento, elas vão voltar mais fortes. Porque aquele foco, aquele problema ainda não foi tratado devidamente. É um processo, na verdade, né, que acontece para que a pessoa se liberte daquelas emoções, vamos dizer assim. Então, pode haver uma piora quando a pessoa abandona a terapia. Não, mas assim, então podemos dizer que há uma... Ai, como é que eu... Saiu a palavra na minha cabeça, mas assim... Há uma cura? Ou não é uma cura constante que sempre você tem que estar fazendo para não ter a sua recaída? Na verdade, a gente chama de autocura. Porque o que incomoda, né? A gente costuma dizer que o que incomoda na terapia não é o que o profissional fala, é o que o cliente se escuta falar. Né? Às vezes nós falamos no dia a dia sobre os nossos problemas conosco mesmo, mas não de uma forma que nós nos escutamos. Quando a gente se escuta, a gente avalia aquela situação. E aí, automaticamente, você busca que aquele pode ser o motivo, que aquela pode ser a razão. E aí a gente trata, a gente faz com que o cliente enxergue aquilo de uma forma diferente, por um outro ângulo. Por exemplo, todo momento difícil, triste, ele vai ter uma aprendizagem ali. Só que nós focamos muito na dor, nas frustrações, nas perdas, e não conseguimos entender o lado positivo daquilo. Então é onde a gente tenta fazer com que a pessoa enxergue aquilo por um outro ângulo. Eu perdi, não sei o quê, e a pessoa não se conforma. Por exemplo, a gente faz ela entender que não foi uma perda, né? Aquilo pode ser revertido para uma outra fonte de energia, para uma outra situação que ela possa conseguir. Ela precisa entender que ela não é inferior, que ela não é incapaz, que ela pode se recuperar, que ela pode ter uma vida saudável, mas só ela mesma vai ser protagonista da história dela. Ela tem que querer essa melhora e enxergar aquilo. Terapia costuma durar em torno de 1 hora. Eu costumo dizer que eu toco bastante nas coisas difíceis. Quanto mais difícil, mais fácil de se curar, porque o foco não é fugir do que te incomoda, é falar sobre aquilo para entender, né? E, por exemplo, síndrome do pânico. Vou dar como exemplo aqui. A síndrome do pânico, as pessoas têm a sensação de morte, de descontrole, de ataque cardíaco, de quem está sofrendo um infarto. E realmente são essas as sensações.
Aí as pessoas costumam fazer assim, eu penso em outra coisa para não sentir aquilo. Só que acontece que você tem que sentir aquilo. Porque o seu corpo está recebendo uma informação de que alguma coisa não está bem. Quando você sente, Ó, aquilo vai passar. aqui, o Evandro, ele colocou uma pergunta, fez uma pergunta. E quando a pessoa sabe e conhece o gatilho que causa a fobia e não sabe o que fazer? Então, Aí, que... exatamente. Se ela conhece o gatilho, ela mais do que ninguém tem a possibilidade de se curar mais rápido, vamos dizer assim. Né? Ela precisa entender de que forma aquele gatilho afeta ela, né? O porquê, e então trabalhar em cima desse gatilho. Porque às vezes a pessoa entende qual é o gatilho, mas não entende como fazer com aquilo. Um exemplo, um paciente, né, que eu não posso dizer o nome, me procurou com síndrome do pânico. Conta! Não posso. Conta, eu quero saber. Não posso. Onde ele mora? Eu sei, tô brincando. Então, ele tinha síndrome do pânico, ele teve a primeira crise em 2013, procurou psiquiatra, fez os usos das medicações, as medicações elas trabalham na sua amígdala cerebral e você tem uma melhora. Só que se você não descobre, não entende qual é a razão daquilo, um dia você vai parar de tomar um medicamento, né? E você vai voltar a sentir. Então, no ano passado, ele me procurou porque ele teve outra crise, já tinha uma crise há 6 meses. E, por fim, no contexto geral, analisando, foi subentendido, né? Foi esclarecido que ele teve um trauma por um curso de mergulho. E ele quase morreu afogado naquele dia. Só que isso ficou no inconsciente dele. Ele não sabia o porquê dele ter a síndrome do pânico. Então, perguntando sobre a vida dele, como é que é, né? Eu cheguei naquele ponto e a gente trabalhou aquele gatilho e onde ele, então, conseguiu, né? Vamos dizer assim, autocura, porque ele conseguiu entender. Mas aquilo é um processo. Toda semana, a gente conversando, até chegar na raiz daquilo e fazer com que aquilo tivesse uma visão diferente. Você não está mais correndo aquele risco. É isso que você tem que entender. A nossa mente, ela não compreende o que é real do que é imaginário. Se eu, por exemplo, estou atravessando a rua, o sinal está fechado, um carro não respeita, quase me atropela, eu vou levar aquele susto, é óbvio. Né? Provavelmente, num outro dia, num outro momento, se eu for atravessar a rua e eu lembrar daquilo, o meu cérebro ele vai acreditar que eu estou passando pelaquela situação novamente. Porque ele não entende que aquele momento não é real, eu só me lembrei. E aí eu vou ter todos aqueles sintomas do susto que eu tive no dia. E a gente carrega aquilo se a gente não souber lidar, se a gente não souber entender aquilo. Aquilo se torna real. Você pode afirmar que todo ser humano tem um síndrome, tem algum tipo de síndrome, tem alguma fobia, tem alguma coisa assim? Não exatamente uma síndrome ou uma fobia, mas eu creio que todo ser humano precisa de terapia. Porque a terapia não são apenas para pessoas que têm o desequilíbrio, vamos dizer assim, emocional, mas lidar conosco mesmo, lidar com o próximo, pegar um trem lotado, enfrentar um dia de trabalho, cobranças, dificuldades da vida financeira, isso tudo nos desestabilizam e nos causam cansaço emocional e, consequentemente, a resposta física também. Então, todos precisam, sim, e muitas pessoas têm fobias, têm transtornos, têm alguma castração em si, né? Uma falta de realização em algum sentido da vida que lhe causa alguma coisa assim e precisa ser tratado. Mas assim, tem pessoas e pessoas que conseguem lidar com esse tipo. Consegue não é rebater, cara. Eu sempre esqueço das palavras, vem na minha cabeça e eu ouço outras coisas, esqueço. E ó, isso é um problema, hein? Mentira. É velhice. Você quer dizer que uma pessoa tem uma ansiedade qualquer, mas consegue levar, consegue ir bem na vida? Consegue rebater. Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, entendeu? Uhum. Eu falo pra você, se eu brigar com alguém, uma coisa assim muito, muito forte, muito grave, aí me vem, como você falou, as contas, aí aquela briga com uma pessoa que você gosta bastante, né? Um amigo, uma pessoa de relacionamento, alguma coisa assim. Eu não consigo, eu fico triste, mas o que eu faço? Para mim não ficar totalmente triste, eu não me deixo, eu não me permito ficar triste assim. A minha terapia é ouvir música.
Uhum. Ok. Eu acho que é ouvir música. E também eu tenho fobia, entendeu? Mas Sim, também é aquilo, eu tento encarar. Vou dar um exemplo. Eu vou no parque de diversões, tá? certo. Já. Eu fui há poucos dias não, alguns meses. E, tipo, vamos na montanha-russa? Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tava indo. Entrando, conversando numa boa, olhava o povo rodando na montanha-russa. O coração começou, quando começa a chegar próximo, né, a minha vez de chegar no carrinho e para subir, o coração começa a bater mais forte, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu sentei no banco, até eu estava nervoso, mas tá. Mas quando eu vi o barulhinho daquele negócio que fecha, Uhum. para nos proteger, Trava, certo. aí eu bati o pânico que comecei a falar: não, moço, sobe isso aqui, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Mas assim, as pessoas que estavam comigo falaram, não, vai ser rápido, não vai acontecer nada, é rápido, não vai sentir nada, que não sei o quê. Eu até parei, comecei a respirar pro frente, mas um cara estava atrás de mim e começou a gritar, então me botava mais nervoso ainda. Sim. Uhum. Chegando na hora, eu fui e resolvi. Ok. Então, na verdade, eu poderia dizer o seguinte: você não tem medo do brinquedo, você tem um bloqueio de alguma situação que aquele brinquedo, né, aquela brincadeira ali, arremete ao que está dentro da sua consciência e te trava. Por exemplo, pessoas que nunca andaram de avião e têm medo de andar de avião, tá? Isso é só um exemplo. Pode. Ah, não, pode continuar. Pode Eu continuar. posso dizer que em 90% dos casos, a pessoa não tem medo de andar do avião, no avião. Ela tem medo porque ela não tem o controle de estar ali como passageira. Se acontecer alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela não pode ir lá, sentar no lugar do piloto e tomar conta da situação. Então, são pessoas que acham que têm um controle da sua vida, né? Porque programam, porque planejam, porque projetam tudo, e uma vez que elas se sentem perdendo esse controle que elas não têm, mas acham que têm, vem o medo. Então, por exemplo, você está naquela cadeira, trancou você, a sensação que você tem é o seguinte: se acontecer qualquer coisa ali, você está preso, você não tem como sair daquilo, né? Sim, sim. Então, você tem medo de perder o controle, porque você é uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que corre atrás, que faz tudo por você mesmo. Então, você acha que tem um controle. Quando você se vê impotente, te causa o medo. O seu cérebro já entende isso tudo, vem toda uma adrenalina, onde vem o disparar do coração, às vezes sudorese, tonteira e várias outras coisas, né? Ou seja, você sabe que aquilo te dá medo, você vai, mas na hora você travou. Você precisa entender, na verdade, o que te causa medo e aquele brinquedo arremete essa lembrança. Existe alguma coisa aí. Tá, ó, o Guinho, ele falou que atualmente ele teve uma crise de ansiedade e ele falou que é muito horrível. Sim, a crise de ansiedade é muito horrível e nós temos que diferenciar crise de ansiedade para síndrome do pânico, tá? A síndrome do pânico é um estágio, vamos dizer que avançado. Só para entender, popularmente falando, da ansiedade. Porque Aham. a ansiedade, ela te deixa nervoso, agitado nas coisas cotidianas da vida. E a síndrome do pânico parece que ela acontece do nada. Eu estou bem, estou brincando, estou assistindo uma televisão, estou passeando, e de repente vem todo aquele sintoma muito forte, como eu falei. Minha pressão sobe, dá tonteira, a sensação de que eu vou desmaiar, que eu vou morrer, que ninguém ali vai me ajudar. Então, quando a ansiedade ela chega nesse ponto, você precisa mais do que depressa, né, de se tratar. A ansiedade, na verdade, ela já tem que ser existe um tratamento, porque tem o grau leve, moderado e assim por diante, né? Ele tem que perceber se ele já era uma pessoa ansiosa ou se ele está vivendo algum momento que está gerando esse conflito e tornando ele ansioso. Se é um problema familiar, se é um problema de trabalho. As mínimas coisas são capazes de deixar a gente nesse estado. Então, a ansiedade também deixa as pessoas ficam assim, sem dormir também. Deixa. Porque Olha, a o ansiedade. Ronaldo falou isso também aqui. Que ele fica a noite sem dormir. Sim, a ansiedade ela te causa ânsia de vômito, ela te causa ganho de peso ou emagrecimento, ela te causa falta de foco, de concentração, ela te causa desestabilidade de lateralidade, movimento, porque você sente uma certa tonteira por falta de oxigenação no cérebro, ela te causa insônia ou dificuldade para dormir,
ou aquele sono atrapalhado, você toda noite fica se virando, que é diferente da insônia. Então, tem diversos sintomas e o sintoma é muito singular. Não vão ser os mesmos para todas as pessoas. Enxaqueca, dor na nuca, dor nas costas, isso tudo pode ser sintoma de ansiedade. Tá. A Bia aqui, tô lendo as perguntas das pessoas também, tá? A Bia Sim. aqui falou que uma vez ela teve um ataque do pânico no trabalho. Ela pensou que ia morrer. Aí, todos os dias, mal, ficou passando, até que chegou um momento que ela teve que pedir demissão. Então, Chega nesse ponto? sim, chega. Como eu falei, a crise de pânico, ela vem, parece que é do nada. Você está bem fazendo qualquer coisa e você tem aquela crise. E a sensação é essa: eu vou morrer, não tem escapatória, tá? Eu vou morrer agora. Eu falo isso porque eu trato muitas pessoas com síndrome do pânico. Eu falo isso não só pela minha experiência profissional, mas por ser uma pessoa que já teve crise de pânico, tá? Eu já tive síndrome do pânico, eu já tive os ataques da síndrome do pânico, e eu sei que realmente é horrível. Até eu descobrir o que causava aquilo em mim, foi muito difícil, né? E foi um processo longo. Então, assim, eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa para saber o quão horrível é. Eu imagino que a pessoa perca a sua vida prática. Por isso que muitas pessoas vão ao psiquiatra, tomam os remédios, né? Enfim, diversos remédios aí, tarja preta, controlados, enfim. Mas os remédios, eles não vão te curar do que te leva a isso, da raiz do problema. Só que você perde sua vida prática, você perde sua socialização. Vida prática é tudo aquilo que você precisa fazer, viver, né? Trabalhar, se cuidar, sair, e chega esse momento. Somente a terapia pode te dar essa luz, né? Para você conseguir entender o que te levou àquilo. Onde eu costumo ter a síndrome do pânico? Que momento é esse? A gente tem que prestar muita atenção. A gente tem pequenos estados de transe. Quando você, por exemplo, está assistindo uma televisão, que você está tão focado naquele programa que você, se alguém te chama, você não escuta, porque você está ali, isso é um pequeno transe, né? Então, existe um tratamento hipnótico, né? Vamos dizer assim, um estado de transe que te leva naquele local que eu digo, um momento da sua vida que fez com que sua mente captasse, né, aquele estímulo e guardasse como algo negativo para você. É como se fosse um HD. Há um acúmulo de acontecimentos no nosso inconsciente que ficam ali guardados, e se a gente não consegue colocar para fora, a gente não consegue encher de coisas boas de novo, né? Tá, vou fazer duas perguntas em uma, que é praticamente a mesma coisa. Ok. Quase a mesma coisa, aliás. A Carol perguntou como resolver quando uma pessoa tem medo de reviver certa coisa na vida. Só terapia que ajuda? E o Igor também fez quase praticamente a mesma pergunta. E só terapia que ajuda na terapia quando você tem uma crise de ansiedade? Então, não é que a terapia seja a solução para todos os problemas, mas se você não consegue compreender isso sozinho, você precisa de um profissional, né, que tenha o conhecimento daquilo para poder te orientar. Como eu falei, né, não é o terapeuta que cura o paciente, né? Ele se cura sozinho com a ajuda do terapeuta. Quando ele não quer reviver um acontecimento da vida dele, provavelmente é porque esse acontecimento foi triste, foi negativo, foi traumático, ele não quer reviver aquilo. Mas é só revivendo aquilo e entendendo que aquilo não está acontecendo de novo, né, que você consegue se livrar desse momento e passar a pensar nele. Vou dar um exemplo aqui. Eu perdi o meu irmão em janeiro, né? Meu irmão faleceu em janeiro, agora dia 8. Eu tenho uma irmã que ela passa mal até hoje. Eu não posso ajudá-la por ser parente, né? Porque ela não consegue aceitar, ela não consegue falar da morte do meu irmão, ela não consegue viver nenhum momento que lembre aquilo. E isso não é a solução. Nunca vai ser a solução você se machucar, tapar essa ferida e tentar não mexer nela. Você precisa cuidar, você precisa tratar, você precisa lavar, né? A mesma coisa são as coisas que acontecem na nossa vida. Você tem que trabalhar aquilo para que a sua mente ela entenda de forma diferente que aquilo aconteceu. O passado não pode mudar o que você é hoje e nem o futuro pode estragar seus planos. E ninguém sabe se vai estar no futuro. E o passado passou. É lógico que dói, é lógico que incomoda, mas você precisa, o que eu chamo de dizer, ressignificar, reprogramar aquele acontecimento. Minha dúvida, né? Se eu tenho uns amigos, colega, uma pessoa conhecida, que tem alguns desses sintomas, que tem
síndrome, que tem toques, que tem essas coisas. E o que eu posso fazer quando eu vejo esses sintomas que tem nessas pessoas? Como eu posso reagir? Eu conversar com ele, com o tipo dessa pessoa para procurar um profissional, ou saber, a primeira coisa também é saber lidar com essas pessoas. Isso. Né? O que acontece? Primeira coisa que você tem que fazer, vamos supor que você esteja com uma pessoa num local público, num shopping, numa praça, numa festa, não sei. E a pessoa já sabe que ela tem essas crises e passa mal. Quanto mais pessoas em cima, pior. Né? A pessoa precisa respirar. Eu sei que ele vai me matar, esse meu amigo. Mas ele tem síndrome do pânico. Então, eu faço trabalho, não trabalho, mas assim, eu fazia discussões para programa de plateia. Uhum. E um dia ele foi para um programa de televisão comigo, e era um tipo show, na Rede Globo. E, tipo assim, muito cheio, a gente ficou lá na frente do palco, sendo que na hora de ir embora, tipo assim, se você tem direito de querer ir no banheiro, essas coisas, eles tinham que liberar, mas eles não deixavam. Ele começou a ficar nervoso, querer sair, eles não deixaram ele sair. A partir dali, ele não consegue ficar em lugar cheio. Então, tipo assim, pegar uma condução com ele, não dá para pegar condução com ele, porque tem que ser em horários que não esteja lotada. Uhum. Então, se tiver 2 pessoas em pé no ônibus, ele já fica nervoso. Ele fica em pé, ele levanta, fica na porta do ônibus. Entendeu? Já BRT nunca. Uhum. Eu peguei uma vez com ele que eu estava no BRT, várias vezes peguei BRT com ele, que ele ter descido numa estação eu não tinha visto. Eu estava com ele com uma outra amiga, e ele olhou para nossa cara, vocês vão ficar aí, e desceu, entendeu? Eu sei que ele vai me matar porque eu tô falando isso. Mas, tipo, a gente tem que saber lidar com isso. Sim. O que eu posso fazer? Então, na verdade, o que acontece? Esse dia que aconteceu isso para ele, né, e depois disso ele passou a não querer frequentar lugar cheio, na verdade, aquele dia pode ter sido o gatilho de alguma coisa que já tenha acontecido antes. E não exatamente aquele ter sido a situação que causou esse problema. Aquilo só despertou algo que possa ter acontecido antes. Né? Nesses casos, a gente tem que respeitar o que a pessoa está sentindo. Se ela está no ônibus, se ela está no trem, num ambiente cheio, tem que tentar sair daquele ambiente. Primeiro, porque vai fazer ela com que ela fique mais tranquila. Se ela ficar mais tranquila, a possibilidade dela voltar a um estado de consciência é mais fácil. Né? Segunda situação é fazer ela entender que ela não está em risco. Tá? Muitas pessoas chegam no meu consultório e dizem: eu vou morrer agora. E eu vejo aquela pessoa na semana seguinte, na outra, 2 meses depois, 3 meses, eu digo: você continua viva, né? É uma brincadeira, mas que faz a pessoa ter consciência de que ela não vai morrer. Eu falei sobre a mente não entender o que é real do que é imaginário, né? Agora eu vou falar outra situação. A mente, ela não entende a palavra não. Então, por exemplo, se eu passar mal e disser assim: eu não estou passando mal, eu não estou passando mal, eu não estou passando mal, a primeira coisa que a minha mente vai entender é que eu estou passando mal, que ela não reconhece a palavra não. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte: eu estou bem, né? Eu estou seguro. Né? Se eu não estou em perigo, a minha mente vai entender que eu estou em perigo. Eu estou seguro. Então, até essas palavras, substituições, são positivas. As técnicas de respiração, pedir a pessoa para olhar, para ela ter consciência: olha, estou vendo uma pessoa de branco, estou vendo um carro azul, estou vendo, sei lá, um pássaro, não importa. Isso é fazer com que a mente volte para a realidade e fuja daquele estado de desespero. Não, né? Tipo assim, igual quando você está num transporte público, né? É meio difícil você não ter um transporte público aqui no Rio de Janeiro superlotado. Então, no caso dele, se fosse dele precisar e pegar em momentos dessas condições cheias, eu acho que ele teria que sentar na parte da janela, ficar olhando para a janela, e também abrir a janela, né? Porque são poucas que tem janela que abre, né? E ficar recebendo ar só naquela parte. Sim, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Como você falou, se o ônibus é cheio, ele não vai conseguir ficar na janela. Então, o que acontece? Eu tenho pessoas que têm algumas fobias, de andar de elevador, né? Enfim, eu saio do meu consultório, eu tiro um dia para ir com aquela pessoa fazer aquelas coisas que ela tem medo. Primeiro, a pessoa tem que saber o seguinte: ela tem alguém ali que vai deixá-la se sentir mais segura. É o que ela quer, sentir segurança.
o medo, né, de que pode acontecer alguma coisa que torna as situações piores. Então, ter alguém perto dela, falar, respira, tá calma, tá chegando. Ela tem que entrar num estado de consciência, mesmo que pareça impossível. Ela tem que achar esse controle, não, como eu falei, a gente não tem um controle, né? Mas esse momento aí de dizer assim, ó, tô seguro, tá chegando, vai dar tudo certo, fazer de novo. Outro dia pegar o ônibus com uma pessoa para ir para qualquer lugar, ou seja, ficar repetindo aquelas situações até ela entender que cada vez as crises e os medos vão durar por menos tempo. Se antes duravam 10 minutos, vão durar 5. Se antes aconteciam 3 vezes na semana, vão acontecer 2, 1. Cada vez mais vai diminuindo até você entrar no estado de consciência de que aquilo não vai se repetir mais. É um processo, né? Como eu falei. Quem está perto pode dar esse apoio, conversar, falar, tenha calma, tá tudo bem, você está seguro. Tentar acalmar essa pessoa, não abafar mais ela, né? É um pouco difícil, né? É difícil. Os pacientes dizem para mim, para você que está falando isso, Anderson, é fácil. Aí eu vou e digo. Tá. Né? Os pacientes dizem para mim, para você falar para mim, isso é fácil. Porque eu que estou vivendo. Eu digo, mas eu já vivi isso. Né? Eu já vivi isso. Você imagina que eu já vivi isso e que isso possa acontecer de novo comigo, a síndrome do pânico ou não? Você acha que eu me libertei para sempre? O que você acha? Não. Então, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. E aconteceu. Como eu falei, em janeiro, meu irmão morreu. Passou um período, não sei se 2 semanas, 3 semanas, eu estava no meu consultório atendendo. Quando eu desci, que eu passei na galeria ao lado, eu fui fazer um negócio numa loja e, de repente, eu tive aquela sensação muito forte de que eu iria cair duro ali e ia morrer. Só que hoje eu sei o que eu tenho. Então, o que eu fiz? Eu tentei chegar em casa o mais rápido possível, me sentei no sofá e eu fiquei 4 horas sentado no sofá, passando mal, mas dizendo para mim, eu sei o que eu tenho, o meu corpo está tendo uma reação e isso vai passar, só preciso esperar isso passar. Né? Então eu não entrei em desespero, como muitas vezes eu ia para o hospital, achando que eu estava morrendo, e aí depois essa crise passou. Eu já não tinha crise há muitos anos, mas um gatilho veio. Qual foi esse gatilho? O meu irmão faleceu, a minha situação financeira por causa da pandemia, o consultório estava no momento mais complicado, eu ia fazer uma cirurgia 2 semanas depois, né? Então, ninguém está livre, todos somos suscetíveis aos problemas da vida. Só que eu entendi que a minha mente estava sobrecarregada e que eu queria uma solução para tudo e a gente nem sempre tem a solução. Então, quando eu digo para a pessoa, eu sei o que você está sentindo, não é apenas falta de empatia, é realmente saber porque eu senti. E como profissional, eu sei como conduzir a situação. Boa. Calma aí, tem mais perguntas aqui, mas está muito claro. Olha, eu não enxergo nada, como eu estou no celular, tem perguntas aí, eu não estou... Eu estou igual a você, por isso que eu estou aqui procurando, mas eu estou prestando atenção na conversa assim, tá? Qual a melhor forma... Pode falar. Não. Posso fazer a pergunta ou você quer terminar? Não, pode falar. Pode falar. Qual a melhor forma de acalmar essa pessoa que fica falando que está tudo bem ou tenta conversar de alguma forma com ela, nada a ver para distrair? Mas como assim, Carol? Eu acho que é do tipo da pessoa, do meu amigo que eu comentei. Que ela quis dizer que é a melhor forma de conversar, para ficar calma. Não é distrair. Tudo vai dar certo. Então, não seria distração. A distração é a fuga do que está acontecendo. E eu costumo dizer, a fuga não é a solução. Mas você precisa mostrar para a pessoa que está tudo bem, que está segura, que ela não está ali sozinha, correto? Que você está ali, que tem o telefone de alguém, que vai ficar tudo bem. Está passando mal, está sentindo um calafrio, senta, deixa o sintoma vir, eu estou aqui com você, daqui a pouco vai passar, deixa a pessoa respirar, quer uma água, não força, quer água, né? A gente vai deixando a pessoa mais desesperada. Né? Ensinar, respira pelo nariz, solta pela boca bem profundamente. Nós perdemos o hábito de respirar. Né? A gente respira muito automaticamente, a gente não usa o diafragma para respirar. Respirar é usar o nariz inspirando bem fundo e pela boca, até você achar que não tem mais fôlego para soltar, intermitentemente. Isso vai fazendo com que o seu cérebro oxigene e as coisas vão voltando ao normal. Não é distrair a pessoa. Quanto mais você distrai, mais aquele sintoma vai vir forte em determinado momento. É sinal. Se você tiver uma infecção, o que você pode sentir? O que eu posso sentir? Eu posso sentir uma febre. Não é verdade? A febre é a resposta de quê?
de que eu estou com alguma infecção. Esse sintoma da ansiedade do pânico é a mesma coisa, está dizendo assim, ó, seu cérebro está lá super trabalhando, super carregado, vamos deixar esse sintoma vir, entender o que está acontecendo para passar. E ele, então, se restabelecer. Tá? Estou prestando atenção, tá bom? Mas também ouvi umas mensagens. E quando as pessoas têm aquela mania de perseguição? Olha, existe Tem vários tipos. Tem vários tipos. Cara, meu amigo vai me matar. Ele tem todos. Qualquer coisa que eu falar aqui é praticamente resumindo, não é só ele, tá? Eu também tenho vários outros amigos que também tem, mas ele tem um pouquinho mais coisas. E ele sempre está muito comigo, ele está junto comigo 24 horas. Eu gosto muito dele. Então, tipo assim, eu sei como eu tento, né, levar não. A gente sabe que eles têm que ser tratados igual a gente. Mostrar para eles que eles são pessoas normais, igual Todos a gente. somos normais, né? É isso. Então, e eu levo na brincadeira algumas coisas. Mas assim, chegou um momento que ele estava com mania de perseguição também. Não só ele, tem gente pior, entendeu? Mas ele estava achando que uma pessoa que estava perseguido? Isso. Ele achava que uma pessoa que passava na rua, estivesse no carro, mexendo no telefone, estava tirando foto dele. Existe. Quando uma pessoa, entendeu? As pessoas perguntavam onde que é a rua tal. Ele sabia o local, mas não falava porque achava que a pessoa poderia fazer alguma coisa com alguém. Entendeu? Então, aí eu falava assim, para de palhaçada. Você não faz perguntas às pessoas. Entendeu? Na verdade, na mente dele não é palhaçada. Na mente dele aquilo é real. Não, sim. Né? Sim. Ontem, por exemplo, eu dei um curso e nós falamos de diversos tipos de demências. A demência é um conjunto de transtornos mentais, né? Então, tem transtornos mentais que a pessoa foge à realidade e acha mesmo, né, que está sendo perseguida, que está correndo risco de vida, que vai ser assaltada, né? Existe isso. E aí, na verdade, eu não posso dizer para você dar um diagnóstico do que essa pessoa é, porque N situações pode levar aquilo. Tá? Pode não ter sido exatamente um trauma, um transtorno, mas ela tem aquilo porque existem diversas doenças, como esquizofrenia, pessoas que têm alucinações, e aí deve-se ser trabalhado para descobrir o que causa realmente aquilo. Mas é um transtorno mental, com certeza. Essa mania de perseguição. E não, a gente não deve falar como, você é maluca, você é doida, você é louca. Não. Ela realmente tem aquela sensação. A gente está vendo que não existe nada, né? Mas ela sente. Ela sente aquilo e realmente ela precisa ser trabalhada, né? Mas como a gente chega nesse ponto de achar... É muito singular, né, Wallace? É muito singular. O que me leva a ter uma crise de ansiedade não é a mesma coisa que leva você. Nós dois estivermos numa festa, por exemplo, alguém dissesse assim para você, Wallace, hoje você não está com uma roupa legal, não. Um exemplo, né? E você nem se incomodar com aquilo, levar super de boa, e alguém disser a mesma coisa para mim, e aquilo ser o fim da noite para mim. Né? Aquilo já me deixou mal, porque dentro de mim eu tenho uma baixa autoestima escondida, eu tenho um complexo de inferioridade escondido, porque eu cresci vendo os meus amigos terem as coisas e a minha mãe não tem dificuldade, não ter condições e não me dá. Então são vários fatores, e muitos desses transtornos vêm da nossa infância, né? Vêm lá de trás. Por isso que quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente faz momentos de busca de vários momentos de idades diferentes da sua vida. Como foi a sua criação, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, se você é filho biológico, se você tinha amigo, como é que era na escola, porque em algum momento, uma palavrinha que seja, pode ter sido suficiente para hoje te tornar uma pessoa que não confia em si mesmo, que não se acha capaz de conseguir as coisas, de conseguir um emprego, uma profissão, de ter uma vida estável, né? Então, tipo assim, eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. Ela já está se sabotando, ela já tem a resposta, ela não vai conseguir, ela sabe que não vai, e ela nem tenta. Então, e ela não se permite mostrar que ela é capaz, ela é muito inteligente. Sim, eu acho que e colocar isso na cabeça da pessoa, que ela é capaz, para quem já tem um resultado de que não é difícil, mas é possível. Né?
Eu, por exemplo, sou muito insistente, mas eu deixo a pessoa muito à vontade. A terapia, ela só é resolvida quando você traz para a sessão tudo aquilo que realmente te incomoda. Até a coisa que não te incomoda, mas eu não posso falar para você, Wallace, você tem que me dizer. Eu não faço isso. Eu deixo você, no seu tempo, dizer para mim. É uma livre associação que a gente chama. Se você chegar no consultório dizendo, porque hoje eu comi um bolo, né? E de repente caiu o copo no chão, aí eu fui numa festa, aí eu trabalhei ontem, ou seja, não tem nada a ver aquilo, né? Mas Sim. pra gente tem. Até a sua desordem de falar, ela tem uma ligação, né? Ela tem um sentido. Então, assim, não tem assim, a gente não começa a terapia, você vai começar por aqui ou aquilo, não. A gente deixa a pessoa falar, e ela fala aquilo que mais incomoda, o que mais entristece, o que mais tira o descanso dela, o sossego dela, e a gente vai prestando atenção em cada detalhe. A escuta e a atenção é a coisa mais importante na terapia. E aí você vai e percebe aquilo, então você faz alguns comentários, algumas perguntas para a pessoa pensar naquela situação. Né? Por exemplo, o caso lá do seu amigo. Alguma vez você foi assaltado? Alguma vez você passou por um momento de risco? Alguma vez você esteve num lugar onde houve um assalto e aquilo te assustou? Só que a gente pode não lembrar e pode ter vivenciado aquela cena e carregou pra gente. Então pode acontecer comigo. Né? A gente tem medo de ter medo. A gente vive naquela perseguição. Uma luta contra a gente mesmo. Como fazer essas pessoas procurarem ajuda? Primeiro, as pessoas têm que entender que terapia, psicanálise, psicologia não é pra gente doida, né? Como eu falei, o estresse do dia a dia já é um motivo suficiente para a gente procurar terapia. Porque é diferente de eu conversar com um colega e desabafar e eu conversar com um profissional que vai entender que aquilo pode não estar me fazendo bem, que eu poderia, de repente, seguir aquele caminho, mas eu não digo para você que você não está fazendo isso. Eu deixo você entender se aquele caminho que você está fazendo é bom, se está valendo a Não, pena. assim, foi que você acabou de falar aí. Só porque você busca isso não quer dizer que você seja doido. Mas em si a sociedade tem esse conceito. E toda tem que se você procura isso porque você é doido. Sim. Mas não é doido. Então muitas pessoas talvez não busquem por achar que é doido. E não é. Não. Posso dar alguns exemplos aqui diferentes? Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias sobre suicídio de LGBT, né? Pessoas LGBTs, por uma faculdade. Eu fiz esse vídeo. Nos Estados Unidos, crianças de 10 a 24 anos já se suicidam. Agora, 10 anos já tem consciência do que realmente é a sexualidade? Não tem. Mas ela sente que ela tem algo diferente nela que os pais, a família, a sociedade, os coleguinhas de escola não aceitam. Faz muitas perguntas, constrange. Então, aquilo já te gera um conflito que precisa ser tratado. Pessoas que engordaram um pouquinho demais, as pessoas ficam, nossa, você está gordo, você está não sei o quê. Aquilo já gera uma insegurança nela. E ela não lidar com aquilo já vai causar um outro transtorno nela. Correto? Uma pessoa que tinha uma vida boa financeiramente, de repente perde aquela condição e não lida bem com aquilo. Aquilo já vai gerar alguma coisa nela. Então, diversas pessoas e diversas situações precisam. Meninas que tiveram um filho muito cedo e o pai não está ali junto, a família não apoia. Então, são várias situações que levam a pessoa a precisar de terapia. Qualquer pessoa, adolescente que está conhecendo a vida aí, pessoas que convivem com diversas doenças e não se aceitam. Pessoas que são soropositivas, como eu fiz um vídeo essa semana, sofrem preconceitos, acham que vão morrer, não entendem aquela doença, elas entram em trauma, né? Só que é um trauma aquele assim, eu consigo levar a vida, eu trabalho, eu distraio, eu danço, eu nem penso naquilo. Mas dentro dela, quando ela deita na cama dela, ela pensa. Quanto tempo eu vou viver, o que vai acontecer da minha vida? Então isso tudo não é confortável, não é sadio, né? Então, por isso tudo, você percebe quantas pessoas precisam de terapia, não é verdade? Se conhecer, se aceitar do jeito que é, não querer fazer aquilo que é culturalmente correto, que a sociedade impõe. Quantas pessoas, quantos filhos seguem profissões para agradar os pais? Não fazem aquilo que querem. Quantas mulheres casam porque os pais querem que casem, mas a mulher queria ter uma vida independente? Isso é uma frustração, isso é uma castração dos seus desejos, né? E um dia isso vai vir à tona. Quando eu casar, eu não vou ter um casamento feliz, possivelmente posso não ser uma boa mãe, ou uma esposa que o marido reclama porque não cuido da casa, porque eu não projetei aquilo para mim.
Eu fiz aquilo que alguém quis, né? Que alguém projetou. Então, precisa, né, de terapia. Todos nós precisamos. Esse período de pandemia, quantos casais estão convivendo 24 horas e quantas separações houve, quantas brigas houve, porque a pessoa passa mais tempo junto e a convivência 24 horas é difícil. Isso tá pior ainda, né? Por causa da pandemia ficou pior. Quando uma pessoa não vive a sua vida e passa a viver a vida, assim, dos seus pais, né? Uhum. E, tipo assim, você não... De vez eu sei que a gente tem que cuidar deles como qualquer outra pessoa. Mas, assim, você deixar de viver a sua vida com medo de algo acontecer com sua mãe ou com seu pai, entendeu? Porque aconteceu com algum parente, veio a falecer, aí, tipo assim, eu quero fazer aquilo, eu quero, tipo assim, um exemplo, eu moro com meus pais, tá? Aí aconteceu veio a falecer um irmão, um exemplo, tá? E minha mãe ficou muito mal, meu pai ficou muito mal, ficou doente. Então, qualquer coisa, se ela ficar assim, não tomou remédio, ou então a pressão dela aumentou. Mas eu quero sair daqui, sair do ninho e viver a minha vida. Mas quando eu penso em fazer isso, essas coisas acontecem que me faz eu voltar e falar assim, não posso largar eles aqui, não posso deixar eles sozinhos. Sim. Isso também a terapia também poderia me ajudar a desenvolver isso? Com certeza, porque nesse estado, nessa situação, a primeira coisa que você sente, mas não entende, se chama culpa. Se eu for viver a minha vida e acontecer alguma coisa com a minha mãe, a culpa é minha, né? E sair de casa para viver sua vida não é abandono. Você pode dar suporte, mas viver a sua vida. Não é abandono. Sim. Né? Então, assim, as pessoas foram feitas para viver suas vidas, não a dos outros. Pais se frustram quando filhos seguem outro caminho que eles não querem, né? Filhos se frustram quando o pai não entende que ele quer uma coisa e os pais querem outra. Agora, quando você segue o caminho que o outro quer, isso é muito pior. É muito mais fácil de dizer, olha, não, eu preciso seguir o meu caminho com riscos e consequências de dar certo, de ser dolorido, o percurso, o caminho, não importa. Mas você precisa passar por isso. Então, você viver a vida dos seus pais e abrir mão da sua não é saudável. É preciso encontrar formas de conciliar as duas coisas. Né? Eu não vou abandonar porque pai nunca vai deixar de ser pai, mãe nunca vai deixar de ser mãe, filho nunca vai deixar, mas eu preciso construir a minha. Então, tipo assim, os dois, ambos, o filho ou os pais, deveriam procurar uma ajuda para ambos os dois, para eles conseguirem se manter. Exatamente. E o filho também viver, mas tem que ter o contato de ter. Seria uma solução. Seria uma solução, porque existe a terapia individual, existe a terapia de grupo, quando diversas pessoas que não se conhecem passam por diversos conflitos e a gente fala sobre todos. Existe a terapia familiar, né? Existe a terapia de casal. Então, são vários os tipos de terapia que vai ajudar naquela situação. Nesse caso de mãe e filho, de parente, alguns, às vezes, procuram por si próprio, né? E, às vezes, resolvem em família. Por exemplo, eu comecei a atender uma pessoa no meu consultório, quando ainda era em outro endereço, e hoje eu atendo a família inteira. E hoje a gente trabalha com uma terapia em grupo da família inteira, porque a situação englobava outros membros da família, e a primeira a tomar atitude, a mãe viu a mudança e resolveu ir também. O pai viu a mudança e resolveu ir também. Consequentemente, estão todos. Então, essa seria melhor ainda, né? É caro uma consulta? Depende. A gente fala quando a gente fala em consulta, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não seria um gasto, seria um investimento. Porque você está investindo na sua saúde mental. Se você não tiver saúde mental, dificilmente você vai ter um sucesso por completo ou uma paz de espírito por completo. Mas há diferenças de valores, vamos dizer assim, referente a bairro, a lugar, né? a profissional. Existem consultas entre 200 e 250 reais. Eu, por exemplo, trabalho com atendimento social, né? Tem valores de consulta de 120, mas eu também tenho o dia que eu faço consulta por 30 reais, a primeira sessão 50 e outras, as demais por 30. Quer dizer, eu vou ali, no shopping comer, como um prato de comida, um lanche, eu gasto isso, né? Mas se eu for para uma sessão,
eu vou achar que é um gasto, que não é um investimento. Então, depende de que ponto de vista se vê. Mas existem, sim, profissionais que cobram 200, 250, porque lidar com a situação do outro, né, requer tempo, requer atenção, e as pessoas cobram pelo aquilo que elas acham que valem a pena, né? Então, tipo assim, então vamos fazer um investimento. Eu estou no começo da terapia, né? Minha primeira. Você acha que eu tenho que fazer 2 vezes na semana, bastante, até eu começar a colocar a minha mente no lugar, né? Tentar, assim, fazer mais terapias no começo e depois indo diminuindo, Então, desacelerando, né? Então, eu vejo pelo seguinte ponto. O excesso de terapia vai te fadigar, tá? Então, eu atendo qualquer pessoa, independente do grau do transtorno da dificuldade, uma vez por semana, 1 hora de terapia. Então, toda semana, 1 hora. Uma vez por semana. Com o passar do tempo, aquela pessoa vai diminuir de 15 em 15. E depois, quando vê que a pessoa está num estado onde ela consegue lidar bem com as situações, a gente faz um acompanhamento mensalmente. Agora, se eu vou dizer para você se essa pessoa vai nos 3 primeiros meses toda semana, ou nos 2 primeiros, aí vai depender do desenvolvimento. Até porque, além da terapia, eu sempre passo, eu como profissional, uma atividade para que ela faça em casa, para refletir, para a gente trabalhar na próxima terapia. Então, quando ela faz aquilo em casa, automaticamente ela está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Ou aquilo que ela não conseguiu lembrar na terapia, e eu sempre peço uma situação diferente. Então, o excesso de terapia, a quantidade de horas, isso só fadiga. Você precisa fazer um tempinho para depois você parar e refletir que aquilo te fez bem. E que você precisa voltar lá. Bom. Deixa eu ver. Eu não sei mais o que perguntar. Assim, faz o seu jabá também aqui, aproveita. Não lê isso não, porque a pessoa é maluca. Aí falando traço sério e falando besteira. Essa última aí. Entendeu? Então, então, assim, tipo assim, até me ver uma pergunta aqui, já faz o seu jabá, falar onde você atende, os horários que você trabalha, entendeu? Onde que é. Certo. Então já faz o seu jabá, até me vir uma pergunta aqui e eu ver aqui. Ok. Também Eu atendo em Bangu, no centro de Bangu, em frente à estação, e de segunda a sábado. Porém, eu atendo somente com um agendamento prévio. Só precisa de agendar antes para poder fazer o atendimento. Por causa da situação do coronavírus, de pandemia, não ter excesso de pessoas naquele espaço. E, então, funciona dessa forma. Basta agendar, entrar em contato com o telefone que eu tenho, a página do Facebook, no Instagram, e marcar a consulta. Eu vou deixar tudo aqui, só para fazer o finalzinho. Então, eu não vou ficar falando muito, porque as pessoas têm que ir para poder saber como é que é. A gente já está dando uma... Deixa eu só falar uma coisa. A gente está falando... Rapidinho. Já falei isso, tá bom, amor? A minha terapia é ficar dançando mesmo, Joelma e outras pessoas. É por isso que eu não fico... Não, é uma das minhas terapias, porque eu acho que eu também deveria fazer. Não só por causa disso. Eu preciso porque eu sou uma pessoa super compulsiva. Certo. Entendeu? De gasto e em compensação de outras coisas também. A compulsividade, geralmente, é você querer maquiar uma carência, né? Uma necessidade, alguma coisa que você não tem, e você vai lá e... Sim. Isso é um absurdo, sim, mas a carência ela pode ser de diversas situações diferentes. E aí você vai lá e gasta porque você se sente recompensado. Não, mas às vezes você nem precisa daquilo. Exatamente, por isso que o transtorno é compulsivo. E às vezes você nem dinheiro para pagar aquilo depois. Exatamente, o que é pior, né? Deixa eu fazer 2 comentários. Eu ia falar um, mas eu vou falar onde você disse aí que a sua terapia é dançar. Mas, na verdade, existem diversas terapias voltadas com música, que é a musicoterapia, o desenho, que é a arte-terapia, né? Então, realmente é uma terapia. A gente procura ver o que faz bem para a pessoa que trabalha naquele sentido. Na sessão ali, na verdade, é um diálogo, é uma conversa, é uma reflexão, mas eu trabalho com diversas atividades, jogos, eu não torno naquele momento chato. Tanto que passa tão rápido, a pessoa fala, nossa, já tem que ir embora, né? Mas existe assim, essas terapias que a gente passa. Uma outra situação, só para não perder o raciocínio,
nós estamos falando de adolescentes e de adultos, mas existem crianças depressivas, tá? Existem crianças depressivas, crianças ansiosas, e que essas crianças hoje são os adolescentes, os adultos, né? E os de amanhã também, que já precisam ser tratadas, fazerem terapia. Concordo. Mas eu acho assim, a minha terapia, como falar de dançar, como você falou, mas às vezes a terapia de você também poder conversar, dialogar com outra pessoa, também é fundamental. Claro, Principalmente. o diálogo é muito importante, né? Ainda mais quando é uma pessoa que ouve você que não é no seu meio, não é seu amigo, seu colega. E não há pré-julgamento, né? A primeira coisa que a gente diz é o seguinte, ó. Se você, eu atendo pessoas que chegam lá, falam palavrão, pede desculpa. Fala palavrão, pede desculpa. Eu digo assim, ó. Eu quero que você fale todos os palavrões que você fala. Eu quero que você seja você. Não há pré-julgamento. Desculpa. Isso, é tipo isso, né? Não, você não tem que criar um personagem. Você tem que entrar naquele espaço tem que ser você. Porque não há pré-julgamento ali. Ali não há julgamento de nada, de nada. De religião, de sexualidade, de comportamento, de pensamentos, de ideias, nada, nada. É só a questão de colocar para se entender. O que te incomoda? A gente vai trabalhar aquilo. Só isso. Ó, uma colega aqui, a Ana Paula, qual a diferença entre crise de ansiedade e crise do pânico? A crise de ansiedade, ela te deixa irritada, agitada, preocupada por coisas simples do dia a dia. Vou fazer uma viagem, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que pagar uma conta, então fico naquele estado de ansiedade, eu não durmo, né? O meu apetite modifica. São coisas que vão tendo um alarme durante a sua rotina da vida, né? Do dia. A crise do pânico, não. A crise do pânico é súbita, né? É aquele sintoma súbito onde você passa mal e vários são sintomas, como eu falei. Você pode ter tonteira, sudorese, desequilíbrio, desmaio, arritmia, dormência, sensação de morte, sensação de descontrole, de perda do seu controle. Isso é crise de pânico, né? Aconteceu essa crise comigo uma vez. Uhum. Mas foi rápida, tá? Eu fui no show da Joelma, tá? Fui numa gravação de um DVD e a casa de show tava muito lotada. Não a casa de show, a fila tava muito cheia. Aí o povo tava todo mundo empurrando, abriu a casa de show pra entrar. Então, tipo assim, tem aqueles fãs que querem ficar no palco, que quer ficar na frente, quer aparecer, ainda mais que era uma gravação de DVD. E eu estava na frente, já próxima da entrada, junto com algumas pessoas, e começou aquele empurra-purra. Aí o segurança não deixava entrar, e o povo de trás empurrando para entrar. Eu fiquei nesse meio, entre as pessoas sendo empurradas pelo segurança e as pessoas sendo empurradas pelas outras pessoas de trás. Uhum. Começou a me dar uma crise de pânico, comecei a ficar com falta de ar, eu achando que ia morrer. E o ar não vinha, e ficava um bolo aqui. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui. Uhum, é isso aí. O que eu fiz? Eu procurei um local, eu consegui achar um local pequenininho, mas que não tinha aquela aglomeração de aperta-aperta, tinha pessoas. Mas era bem pequenininho, e em cima, saía um ar, que era o ar condicionado que saía. Então eu parei ali, eu comecei a respirar profundamente, como você falou. Ó, calma, vai dar tudo certo. Uhum. Nada vai acontecer. Aquilo aí só foi um estresse, um momento. Isso aí. Entendeu? Deixa. A síndrome do pânico, ela pode vir acompanhada de um dia de ansiedade, porque de repente você estava ansioso para ver aquela coisa e juntou toda aquela situação de muitas pessoas ali, né? E você teve a crise do pânico. Mas a diferença da ansiedade para a crise do pânico, eu posso ter dias incontáveis de ansiedade e continuar naquele momento, né, de manhã até a noite, me sentindo mal, me sentindo com mal-estar, ansiedade como eu falei, da ânsia de vômito, da tonteira, da tudo isso. Ou eu posso estar bem a semana toda, hoje, de repente, do nada. Geralmente o que eu ouço é isso, ó, foi do nada que eu passei mal. Esse do nada é a crise do pânico, é aquele sintoma muito pesado, aquela sensação muito desconfortante, de toda a perda das suas sensações, coordenação motora, de tudo. Essa é a síndrome do pânico. Ela dura pouco tempo, mas de repente, de acordo com a pessoa,
do que ela vem sentindo há muito tempo, ela pode durar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 5 minutos e passar, mas mesmo que seja 5 minutos, a sensação é de que você está tendo aquela crise há horas, de tão ruim que é. É muito ruim mesmo, muito. Ó, o Igor também escreveu, se abrir para uma outra pessoa escrever, tudo que passa é uma válvula de escape? Você acha também? Não seria uma válvula de escape, existe um gatilho, né? Uhum. Aquele gatilho vai te causar aquele momento, aquela situação. Por exemplo, existe uma situação, você teve um dia super estressante no trabalho, né? Alguma coisa não aconteceu como você previa, como você queria, aí você chega em casa, de repente, sei lá, né? Sua esposa, seu companheira tá lá, a comida não tá pronta, você tá cheio de fome, aquilo já é um motivo para te deixar mais estressado, mais ansioso, né? E causar uma discórdia, uma briga e ter uma proporção muito maior. Agora, a crise de ansiedade, de pânico, ela precisa de um gatilho. Esse gatilho tem que ser algo que se refira àquilo que está no seu inconsciente. Nós temos três partes, vamos dizer assim, na nossa mente. O inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? O consciente seria como se fosse o ego, o id e o ego. Ego é aquilo que vai fazer tudo que a sociedade acha correto, né? O que a cultura local impõe para a gente. E o id é tudo aquilo que você gostaria de fazer. Aqueles desejos todos reprimidos. Então existe um conflito o tempo todo entre o nosso inconsciente e o nosso ego, que é fazer o que deveria ser feito ou fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então o tempo todo existe esse conflito e esse gatilho ele aparece em algum momento. Se eu vejo um casal super feliz no shopping, um exemplo, brincando, feliz, se beijando, todo feliz, eu estou passando por um momento super ruim no meu relacionamento, né? Quando eu olho para aquele casal, eu posso não pensar assim, caramba, que casal feliz e eu tô na merda, vamos dizer assim. Mas eu posso ter uma crise porque o meu cérebro viu aquilo, percebeu aquela imagem e entendeu que eu não estou bem. Toda vez que eu não estou bem, eu fico mal. Eu passo mal, eu tenho uma crise. Então eu posso sentir uma crise sem perceber, né? Por isso que diz, é inconsciente. Se fosse consciente, nós não passaríamos mal. Se nós entendêssemos o que causa isso na gente. Ó, eu tô gostando pra caraca do papo, muito bom, tá? Não saberia que seria tão bom assim. Eu vou te dizer uma coisa, um exemplo. Eu conheço, né, tem uma determinada pessoa que ela tem síndrome do pânico há 15 anos. 15 anos tinha, sem trabalhar, sem ter uma vida social. 15 anos achando que ia morrer. E aí nós começamos a conversar, eu sempre venho lá na infância, primeiro. Com o decorrer das sessões, nós chegamos num ponto onde foi dito que o pai dessa pessoa teve um infarto no meio da rua, perto do trabalho, e morreu. E nós conseguimos contextualizar que todo aquele síndrome do pânico que aquela pessoa sentia era o que a mente dela achava que o pai dela tinha sentido quando morreu. Tudo que ela sentia de infartar, de morrer, é o que ela achava. Ela se culpava por não estar com o pai naquele momento, ajudar, socorrer. E a pessoa viveu aquilo a vida toda sem entender que era por aquilo. Todos os dias da semana, um determinado dia, ela sentia muito mal, pior, que era o dia que tinha sido o enterro do pai há 15 anos atrás. Olha só, como é que eu vou entender, vou lembrar que tudo que eu passo foi por isso? Né? Então, são essas situações. Uma mulher quando perde um filho, quando não quer engravidar, uma traição de um amigo, uma palavra que a gente ouviu em casa, uma demissão que a gente acha injusta, não importa. Aquilo pode parecer simples para uns, mas para outros pode ser uma destruição emocional na vida daquela pessoa, mesmo que ela não compreenda que seja aquilo o gatilho, vamos dizer assim. Ó, como eu te falei, foi muito bom a gente ouvir poucas coisas aqui, que essas poucas coisas que a gente ouviu, que você tirou nossas dúvidas, já ajuda, né, a gente poder... Às vezes você vê uma pessoa que tem um desses sintomas, né, vamos dizer assim, desses gatilhos, e a gente não sabe como tratá-lo, como resolver. Então, você já deu um pouco de uma clareza, uma luz no fim do túnel para a gente poder seguir até lá para poder ajudar lá.
Amigo, já tem bastante tempo aqui na live. A gente começou pra caraca. Como você falou lá, quando tem essas consultas, fala já, mas já acabou. É, Pois passou é. rápido mesmo, né? Pois é, teve ainda os problemas técnicos, mas a gente conseguiu. Sim, isso aí. Depois, Agora não vai depois acontecer mais, podemos, que eu já aprendi. então, depois podemos fazer outra falando sobre outro assunto também, A gente pode falar entendeu? depois sobre psicopedagogia, que são crianças, adolescentes e adultos que não se diagnosticaram como algum transtorno, né, como autismo, Asperger, diversos transtornos que nós temos e não sabemos, e por isso temos deficiências pedagógicas e profissionais. Tá? Ó, bom saber então, quem sabe. Eu quero te agradecer que você foi o primeiro, de novo, dessa temporada, né? Que eu vim fazendo, por causa da pandemia, eu fiz esse quadro aqui no Instagram, para poder chamar a gente saber da vida de outra pessoa, né? Como é o dia a dia dela, essas coisas importantes também. E muito obrigado por você ter vindo. Eu que Tá? agradeço a oportunidade, é algo que eu gosto de fazer, gosto de falar, acho que todo mundo precisa ouvir, né? Precisa de Percebe. ajuda, né? Vem cá, você atende qualquer pessoa do Rio, né? Qualquer pessoa do Rio, qualquer idade, bebês, adolescentes, idosos, qualquer pessoa, qualquer área, né? Também com terapias, temos terapias de massagem, terapia de auriculoterapia, acupuntura, cursos também, o espaço oferece cursos de capacitação profissional, trabalhos psicopedagógicos para crianças especiais ou crianças que não sabem se tem algum transtorno e a gente ajuda, orienta, né? Então, eu tô aí. Tá, só a última pergunta, tá? Para Tá. não perder o costume. Aham. Obrigado também, Igor. Perguntando aqui, massagem ajuda também nessa questão? Com certeza. A massagem, ela relaxa, porque nós temos diversos tipos de massagem, que além de relaxar você fisicamente, vai relaxar você emocionalmente, né? Então, a massagem, ela tira uma tensão, uma dor de cabeça, um peso né, que a gente sente. Vale muito a pena, é muito bom mesmo. Tem diversos tipos de massagens apropriadas para isso. Então tá. Então Ok? tá. Foi ótimo, gente, estar aqui com vocês, que nós Também. podemos estar em outro momento. Wallace, Ele, adorei, ate- ele obrigado. atende, ele atende Bangu. Eu vou deixar aqui o Instagram dele. Eu vou salvar live, gente. Toda live eu salvo. Aí eu vou deixar o Instagram dele e vocês conversam com ele, entendeu? Pode deixar o meu Muito número bom. se quiser, tá, Wallace? Não, também, tá, eu vou colocar o número dele também, vocês entram em contato. Pode entrar pelo Instagram e falar que não souber número, tá? Brincadeira. Tá? E muito obrigado, meu amigo. Até a Eu que próxima. agradeço. Prazer Você é um aí, amor de pessoa. tá bom? Até a próxima. Beijo, tchau, E gente. Até. beijo. Até, hein? Até. 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 Tá. Tchau, galera. Fui, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau. Ih, não sabe nem sair, Eu gente. Pelo amor sei, de mas o meu Deus. celular tá encostado aqui. Me tira E eu tô daqui. tendo que me tirar. Meu Deus do céu, dois. Gente, obrigado a todo mundo que estava aqui na live, tá bom? Vou salvar a live aqui para vocês. E vou deixar o contato do Anderson aqui, o Instagram e o telefone. Quem quiser fazer a terapia com ele, pode fazer terapia aí. Que todo mundo precisa. Todo mundo tem uma doideira. Não é doideira, não, como ele falou. Todo mundo tem um gatilho para fazer. Entendeu? Então, beijo e até a próxima entrevista. E espero vocês todos aqui. Tá bom? Então, tchau.